As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área de tecnologia no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da tecnologia brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Rafael Santos e eu trabalho como desenvolvedor de software há 15 anos, especializando-me em sistemas corporativos e aplicações web. Durante toda a minha carreira, programei em diversas linguagens, criei sistemas complexos para grandes empresas, resolvi bugs aparentemente impossíveis e me orgulhava de entender profundamente como códigos funcionam e como máquinas processam instruções. Sempre acreditei que programação era uma ciência exata, onde cada comando tinha um resultado previsível e toda a funcionalidade era criada deliberadamente por um programador humano. Minha jornada na programação começou ainda na adolescência, quando ganhei meu primeiro computador aos 14 anos. Passei noites inteiras aprendendo linguagens como Basic, Pascal e depois C++, fascinado pela capacidade de criar programas que resolviam problemas reais. Durante a faculdade de Ciência da Computação, sempre fui reconhecido como um dos melhores alunos, especialmente em disciplinas como algoritmos e estruturas de dados. Após me formar, trabalhei em várias empresas de tecnologia em São Paulo, desde startups pequenas até multinacionais. Desenvolvi sistemas bancários, plataformas de e-commerce, aplicações móveis e soluções empresariais complexas. Sempre mantive rigor técnico absoluto em meu trabalho, documentando códigos meticulosamente, seguindo boas práticas de programação e garantindo que cada linha de código tivesse propósito claro e funcionalidade específica. Há 2 anos, fui contratado pela Tech Corp Solutions, uma empresa de médio porte especializada em desenvolvimento de software personalizado para empresas. A companhia tinha aproximadamente 200 funcionários, incluindo programadores, analistas, designers e pessoal administrativo. Meu papel era de desenvolvedor sênior, responsável por liderar projetos complexos e orientar programadores mais inexperientes. O ambiente de trabalho na Tech Corp parecia ideal. Escritório moderno com estações de trabalho equipadas com múltiplos monitores, computadores potentes, ar-condicionado eficiente, sala de descanso com videogames e mesa de ping-pong. A cultura empresarial incentivava a inovação, flexibilidade de horários e desenvolvimento profissional contínuo. Os colegas eram competentes e colaborativos, criando um ambiente que eu considerava perfeito para minha carreira. Meu primeiro projeto na empresa foi desenvolver um sistema de gestão de recursos humanos para uma grande empresa de logística. O sistema precisava gerenciar informações de milhares de funcionários, controlar pontos eletrônicos, calcular folhas de pagamento e gerar relatórios complexos. Era exatamente o tipo de desafio técnico que eu adorava enfrentar. Durante os primeiros 6 meses, tudo funcionou perfeitamente. Desenvolvi módulos do sistema seguindo cronogramas estabelecidos. Participei de reuniões regulares com clientes. Colaborei efetivamente com outros programadores da equipe. O código que escrevia era limpo, eficiente e bem documentado. Os testes eram executados regularmente e todos os bugs identificados eram corrigidos rapidamente. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu numa quinta-feira de novembro, durante uma sessão noturna de programação. Eu costumava ficar até mais tarde no escritório quando estava concentrado em resolver problemas complexos, aproveitando o silêncio após o horário comercial para focar completamente no código. Estava trabalhando numa funcionalidade particularmente desafiadora do sistema de RH, que envolvia cálculos complexos de horas extras, baseados em diferentes regras contratuais. Havia passado horas debugando uma função específica que não estava retornando resultados corretos. Depois de muito esforço, finalmente identifiquei o problema e corrigi o bug. Salvei o arquivo, fiz o commit no sistema de controle de versão e executei os testes automatizados para confirmar que a correção funcionava adequadamente. Tudo indicava que o problema havia sido resolvido. Satisfeito com o progresso, desliguei o computador e fui para casa por volta das 10 da noite. Na manhã seguinte, quando abri o projeto para continuar o desenvolvimento,
descobri algo que me deixou completamente confuso. O código que eu havia corrigido na noite anterior estava diferente. Não apenas diferente, mas melhorado de uma forma que eu jamais conseguiria ter programado sozinho. A função que eu havia corrigido com dificuldade agora apresentava uma solução muito mais elegante e eficiente. O algoritmo estava otimizado de maneira sofisticada, utilizando técnicas avançadas de programação que eu conhecia teoricamente, mas nunca conseguira implementar na prática com tamanha perfeição. O código não apenas funcionava corretamente, mas era visivelmente superior ao que eu havia escrito. Minha primeira reação foi assumir que algum colega havia mexido no meu código durante a madrugada ou muito cedo pela manhã. Verifiquei o histórico de commits no sistema de controle de versão para identificar quem havia feito alterações no arquivo. Porém, o último commit registrado era o meu, da noite anterior. Não havia registro de nenhuma modificação posterior. Questionei outros programadores da equipe sobre possíveis alterações no código. Todos negaram ter mexido no arquivo e pareciam genuinamente surpresos com minha pergunta. O líder técnico sugeriu que eu poderia ter feito as alterações e esquecido, talvez durante um momento de concentração intensa onde minha programação havia alcançado um nível excepcional. Aceitei essa explicação, embora me sentisse desconfortável com a possibilidade de ter escrito código tão sofisticado sem me lembrar. Programadores ocasionalmente experimentam momentos de fluxo, onde produzem trabalho excepcionalmente bom, então considerei que poderia ter sido o caso. Continuei trabalhando normalmente durante as semanas seguintes, focando em outras funcionalidades do sistema. Ocasionalmente, notava pequenas melhorias em códigos que havia escrito anteriormente, mas atribuía essas alterações aos meus próprios ajustes incrementais ou à possível colaboração discreta de colegas mais experientes. Foi no início de dezembro que o fenômeno se tornou inegável e aterrorizante. Estava desenvolvendo um módulo de relatórios que exigia integração com múltiplos bancos de dados e processamento de grandes volumes de informações. Era um desafio técnico significativo que demandava planejamento cuidadoso e implementação meticulosa. Passei 2 dias inteiros projetando a arquitetura do módulo, definindo estruturas de dados, criando diagramas de fluxo e escrevo código básico para as funcionalidades principais. No final da segunda tarde, tinha uma versão preliminar funcional, mas que precisava de muito refinamento e otimização. Na manhã do terceiro dia, quando abri o projeto, encontrei o módulo de relatórios completamente transformado. O código não apenas estava finalizado, mas implementava funcionalidades avançadas que eu nem sequer havia planejado. Havia otimizações de performance que reduziam drasticamente o tempo de processamento, interface de usuário intuitiva e elegante, tratamento de erros sofisticado e documentação técnica detalhada. O mais perturbador era que o código seguia exatamente meu estilo de programação. As convenções de nomenclatura, estrutura de comentários, organização de arquivos, tudo correspondia perfeitamente aos padrões que eu utilizava. Era como se uma versão muito mais talentosa de mim mesmo tivesse trabalhado durante a noite para completar o projeto. Desta vez verifiquei meticulosamente todos os logs do sistema. Analisei registros de acesso ao servidor, histórico de modificações em arquivos, conexões de rede, tudo que pudesse indicar intervenção externa. Não encontrei nenhuma evidência de que outra pessoa havia acessado meu código ou minha estação de trabalho. Conversei novamente com colegas, desta vez sendo mais específico sobre as alterações que estava encontrando. A maioria sugeriu explicações técnicas, sincronização automática com backup de código, sistema de autocomplete avançado, ferramentas de refatoração automática que eu poderia ter configurado sem perceber. Investiguei todas essas possibilidades. Verifiquei configurações de IDE, plugins instalados, scripts automatizados, sistemas de backup. Nada explicava as transformações que meu código estava sofrendo. As alterações eram complexas demais para serem resultado de ferramentas automáticas e específicas demais para serem coincidência. Decidi fazer um teste controlado. Criei um novo projeto simples, um programa básico de calculadora com funcionalidades elementares. Documentei meticulosamente cada linha de código que escrevi, tirei screenshots da tela e salvei múltiplas cópias do arquivo em diferentes localizações.
Depois disso, tranquei meu computador e fui para casa. No dia seguinte, o programa de calculadora havia sido transformado numa aplicação sofisticada de análise matemática, com capacidades de cálculo avançado, interface gráfica profissional e algoritmos que eu nunca havia visto antes. Todas as cópias de backup que havia criado também estavam modificadas, o que deveria ser impossível se as alterações fossem resultado de algum processo automatizado local. Nesse momento, percebi que estava lidando com algo muito além de explicações técnicas convencionais. Alguém ou algum sistema estava acessando e modificando meu código de forma sistemática, mas sem deixar rastros detectáveis pelos métodos de segurança e monitoramento que eu conhecia. Comecei a investigar mais profundamente a infraestrutura tecnológica da TechCorp. Durante pausas para almoço e após o expediente, explorei áreas do escritório que normalmente não frequentava. Descobri que o prédio tinha um subsolo com servidores e equipamentos de rede que eu desconhecia. A empresa aparentemente possuía capacidade computacional muito maior do que seria necessário para seus projetos declarados. Tentei obter acesso ao subsolo, mas descobri que era necessário cartão de acesso especial que apenas funcionários de níveis hierárquicos superiores possuíam. Quando questionei o administrador de sistemas sobre os servidores do subsolo, ele pareceu surpreso com minha pergunta e disse que aqueles equipamentos eram utilizados para backup e não eram relevantes para o trabalho de desenvolvimento. Minha curiosidade sobre a infraestrutura oculta da empresa aumentou quando comecei a notar padrões estranhos no tráfego de rede. Utilizando ferramentas de monitoramento, descobri que minha estação de trabalho estava transmitindo e recebendo volumes significativos de dados durante períodos em que eu não estava utilizando o computador. Os dados eram criptografados e direcionados para servidores internos que não conseguia identificar. Decidi confrontar diretamente meu supervisor sobre os fenômenos que estava observando. Marquei uma reunião privada com Carlos Mendoza, o gerente de desenvolvimento, e expliquei detalhadamente as modificações misteriosas que meu código estava sofrendo. Mostrei evidências, comparações antes e depois e dados de monitoramento que havia coletado. A reação do Carlos foi inicialmente de ceticismo, mas gradualmente percebi que ele sabia mais sobre a situação do que estava admitindo. Quando mostrei evidências específicas das modificações de código, sua expressão mudou de dúvida para preocupação e depois para algo que parecia medo. Após uma pausa longa, Carlos me disse que alguns programadores da empresa ocasionalmente relatavam fenômenos similares, mas que a administração considerava esses relatos como resultado de estresse profissional ou confusão com ferramentas automatizadas. Sugeriu que eu deveria focar em meu trabalho e evitar especulações sobre aspectos técnicos que não compreendia completamente. Esta resposta me convenceu de que a empresa estava deliberadamente ocultando algo significativo. Carlos claramente sabia mais sobre as modificações automáticas de código, mas estava sendo instruído a minimizar ou descartar relatos de funcionários. Decidi investigar por conta própria, mesmo que isso envolvesse riscos para meu emprego. Durante as semanas seguintes, comecei a implementar métodos de monitoramento mais sofisticados. Instalei software de captura de tela que registrava automaticamente todas as atividades do meu computador. Configurei logs detalhados de todos os processos e conexões de rede. Criei sistemas de backup criptografados que armazenavam cópias do meu código em servidores externos à empresa. Os resultados do monitoramento revelaram atividades que desafiavam minha compreensão sobre como sistemas computacionais funcionam. Durante períodos noturnos, meu computador apresentava atividade intensa, mesmo estando aparentemente desligado. Processos desconhecidos executavam por horas, consumindo recursos computacionais significativos. Conexões de rede eram estabelecidas com sistemas que eu não conseguia identificar. Mais perturbador ainda, as capturas de tela mostravam meu ambiente de desenvolvimento sendo utilizado por alguém ou algum sistema durante minha ausência. Códigos eram abertos, modificados e salvos por uma entidade que não conseguia identificar. A atividade parecia inteligente e propositada, não aleatória ou automatizada de forma simples. Tentei rastrear as conexões de rede para identificar os servidores que estavam se comunicando com meu computador. Descobri que os dados estavam sendo transmitidos para uma infraestrutura complexa de servidores distribuídos,
alguns localizados no subsolo da TechCorp, outros em data centers externos que a empresa aparentemente mantinha em segredo. A arquitetura de rede que descobri era muito mais sofisticada do que qualquer empresa de desenvolvimento de software de médio porte deveria possuir. Havia evidências de computação distribuída em larga escala, processamento paralelo massivo e sistemas de inteligência artificial que eu não sabia que a TechCorp havia desenvolvido ou adquirido. Comecei a suspeitar de que estava trabalhando inadvertidamente numa empresa que desenvolvia tecnologias muito além do que declarava publicamente. Os projetos de software comercial que desenvolvia poderiam ser apenas uma fachada para pesquisas mais avançadas em inteligência artificial, aprendizado de máquina ou outras áreas tecnológicas sensíveis. Decidi investigar os outros funcionários da empresa com mais atenção. Durante conversas casuais, tentei descobrir se outros programadores estavam experimentando fenômenos similares aos que eu observava. Inicialmente, a maioria negava qualquer coisa em comum, mas gradualmente alguns colegas começaram a compartilhar experiências estranhas. Marina, uma programadora júnior que trabalhava na equipe há 2 anos, admitiu que ocasionalmente encontrava códigos que não se lembrava de ter escrito. Disse que seus colegas atribuíam isso à inexperiência e que ela havia aprendido a não questionar quando seu trabalho aparecia misteriosamente melhorado. Felipe, um analista de sistemas sênior, mencionou que alguns projetos da empresa pareciam progredir muito mais rapidamente do que seria possível com a equipe disponível. Ele suspeitava que a TechCorp utilizava programadores terceirizados externos que trabalhavam durante a madrugada, mas nunca conseguiu confirmar essa teoria. Beatriz, da equipe de qualidade de software, disse que frequentemente encontrava documentação técnica extremamente detalhada para códigos que havia testado, documentação que aparentemente nenhum programador havia criado. A documentação era sempre precisa e útil, mas ninguém assumia a autoria. Esses relatos confirmaram que eu não estava sozinho vivenciando fenômenos inexplicáveis relacionados ao desenvolvimento de software na empresa. Parecia haver um padrão sistemático de modificação e melhoria de códigos que transcendia as capacidades e atividades dos programadores humanos da equipe. Decidi intensificar minha investigação, focando especificamente nos sistemas de inteligência artificial que suspeitava estarem operando na infraestrutura oculta da TechCorp. Comecei a analisar os padrões de modificação do meu código para identificar características que poderiam indicar origem artificial das alterações. As melhorias que meu código recebia demonstravam consistência estilística e sofisticação técnica que sugeriam origem de sistema inteligente automatizado. Os algoritmos utilizados eram mais eficientes do que eu conseguiria desenvolver, mas mantinham compatibilidade perfeita com meu estilo de programação. Era como se um sistema avançado estivesse aprendendo meus padrões e aplicando conhecimentos superiores para otimizar meu trabalho. Essa possibilidade me levou a uma descoberta aterrorizante. A TechCorp poderia estar utilizando inteligência artificial para suplementar secretamente o trabalho de seus programadores humanos, criando uma vantagem competitiva significativa no mercado de desenvolvimento de software. Os clientes estavam pagando por trabalho que acreditavam ser inteiramente humano, mas na realidade era parcialmente produzido por sistemas automatizados. Mais inquietante ainda era a possibilidade de que a IA estivesse aprendendo com o trabalho de todos os programadores da empresa, absorvendo conhecimentos, técnicas e estilos para se tornar progressivamente mais sofisticada. Cada código que escrevia poderia estar treinando um sistema que eventualmente poderia substituir programadores humanos completamente. Para testar essa teoria, comecei a introduzir deliberadamente pequenos erros e inconsistências em meu código, para verificar se seriam corrigidos automaticamente. Os resultados confirmaram minhas suspeitas. Erros eram sistematicamente identificados e corrigidos, mesmo aqueles que eu havia criado intencionalmente para testar o sistema. Mais perturbador ainda, as correções vinham acompanhadas de melhorias que iam além da simples eliminação de bugs. O código era refatorado para maior eficiência, documentação era adicionada ou melhorada, e, ocasionalmente, funcionalidades extras eram implementadas de forma que complementava perfeitamente o propósito original do programa.
Decidi que precisava obter evidências físicas da infraestrutura de IA que suspeitava estar operando nos subsolos da empresa. Durante um final de semana, quando o escritório estava praticamente vazio, tentei acessar as áreas restritas do prédio para documentar os equipamentos que a TechCorp mantinha em segredo. Utilizando técnicas que havia aprendido em cursos de segurança da informação, consegui contornar alguns sistemas de controle de acesso e explorar áreas do subsolo que normalmente eram proibidas para programadores de meu nível hierárquico. O que descobri superou minhas expectativas mais extremas sobre as capacidades tecnológicas ocultas da empresa. O subsolo da TechCorp abrigava uma instalação de computação de alta performance que rivalizava com data centers de grandes corporações tecnológicas. Havia racks de servidores ocupando múltiplas salas, sistemas de refrigeração industrial, geradores de backup e infraestrutura de rede que indicava conexões de altíssima velocidade com internet e, possivelmente, outras instalações. Mais impressionante ainda, encontrei evidências claras de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial avançada. Documentos técnicos espalhados pelas estações de trabalho mencionavam projetos de aprendizado de máquina, redes neurais artificiais, processamento de linguagem natural e sistemas autônomos de programação. Numa das salas, descobri múltiplos monitores exibindo códigos em tempo real. Reconheci alguns dos projetos como sendo os mesmos em que eu e meus colegas estávamos trabalhando. Podia ver meu próprio código sendo analisado, modificado e otimizado por sistemas automatizados que operavam com velocidade e sofisticação muito além de capacidades humanas. A descoberta mais chocante foi um documento técnico que descrevia o Projeto Síntesis, um sistema de inteligência artificial projetado para colaborar secretamente com programadores humanos, aprendendo seus estilos e preferências para produzir código que parecesse ter origem inteiramente humana. O objetivo declarado era acelerar drasticamente o desenvolvimento de software, mantendo a ilusão de que todo o trabalho era produzido por programadores convencionais. O documento revelava que a TechCorp havia implementado o projeto Síntesis há mais de 3 anos, utilizando-o inicialmente com alguns programadores selecionados e gradualmente expandindo para toda a equipe de desenvolvimento. O sistema havia se tornado tão sofisticado que conseguia imitar perfeitamente os estilos individuais de cada programador, produzindo códigos indistinguíveis dos que seriam escritos pelos humanos originais. Mais perturbador ainda, o documento mencionava que o projeto Síntesis estava coletando dados sobre todos os aspectos do trabalho dos programadores, padrões de digitação, horários de atividade, preferências técnicas, até mesmo características comportamentais observadas através de monitoramento de teclado e mouse. A IA estava construindo perfis psicológicos completos de cada funcionário para aperfeiçoar sua capacidade de imitação. Fotografei discretamente o máximo de documentos e equipamentos que consegui, criando evidências da infraestrutura secreta que a TechCorp mantinha. Quando terminei a documentação, percebi que havia passado várias horas no subsolo e que o dia estava amanhecendo. Precisava sair das áreas restritas antes que funcionários de segurança ou técnicos chegassem para o expediente. Consegui retornar ao andar principal do escritório sem ser detectado, mas sabia que havia cruzado uma linha que tornava minha situação na empresa extremamente perigosa. Se a administração descobrisse que eu havia acessado áreas proibidas e obtido informações sobre o projeto Síntesis, certamente enfrentaria consequências graves que poderiam ir além da simples demissão. Durante os dias seguintes, mantive comportamento normal no trabalho enquanto processava mentalmente as implicações das descobertas que havia feito. A TechCorp não era simplesmente uma empresa de desenvolvimento de software, mas uma organização que conduzia pesquisas avançadas em inteligência artificial, usando seus funcionários como cobaia involuntária. Comecei a questionar a legalidade e ética das atividades que descobri. Os clientes da empresa estavam sendo enganados sobre a natureza do trabalho que recebiam. Os funcionários estavam sendo monitorados e manipulados sem conhecimento ou consentimento. A propriedade intelectual desenvolvida pelos programadores estava sendo utilizada para treinar sistemas de IA que poderiam eventualmente substituir trabalho humano.
Decidi que precisava expor publicamente as atividades secretas da TechCorp, mas sabia que enfrentava riscos significativos. A empresa provavelmente tinha recursos legais e técnicos substanciais para proteger seus segredos e neutralizar funcionários que representassem ameaças. Precisava agir cuidadosamente para maximizar o impacto da revelação, minimizando riscos pessoais. Minha primeira ação foi criar backups seguros de todas as evidências que havia coletado, armazenando-as em múltiplos locais físicos e digitais, fora do alcance da TechCorp. Também preparei cartas detalhadas explicando minhas descobertas, endereçadas a jornalistas, autoridades regulatórias e organizações de defesa dos direitos dos trabalhadores. Simultaneamente, comecei a procurar discretamente um novo emprego, sabendo que provavelmente precisaria deixar a TechCorp rapidamente quando decidisse tornar públicas minhas descobertas. Utilizei contatos profissionais em outras empresas para explorar oportunidades, sem revelar os motivos pelos quais estava considerando uma mudança de carreira. Foi durante esse período de preparação que descobri algo ainda mais inquietante sobre as operações da TechCorp, enquanto analisava detalhadamente os códigos que havia desenvolvido e que foram modificados pelo sistema de IA. Comecei a notar padrões que sugeriam que o projeto Síntesis não estava apenas otimizando programas, mas também introduzindo funcionalidades ocultas. Alguns dos códigos modificados continham trechos que não eram visíveis durante a operação normal dos programas, mas que poderiam ser ativados remotamente ou sob condições específicas. Essas funcionalidades ocultas incluíam capacidades de monitoramento, coleta de dados e até mesmo controle remoto dos sistemas onde os programas eram instalados. A descoberta de que a TechCorp estava utilizando meu trabalho para criar software com capacidades de espionagem e controle foi o limite que me levou a tomar ação imediata. Não podia continuar sendo cúmplice involuntário de atividades que violavam a privacidade e segurança dos usuários finais dos sistemas que desenvolvia. Preparei um dossiê completo documentando todas as atividades irregulares que havia descoberto na TechCorp, o projeto Síntesis, a infraestrutura secreta de IA, o monitoramento não autorizado de funcionários, a introdução de funcionalidades ocultas em software comercial e os aspectos potencialmente ilegais dessas operações. Simultaneamente, contactei um advogado especializado em direitos trabalhistas e propriedade intelectual para entender minhas opções legais e proteções disponíveis. O advogado confirmou que as atividades da TechCorp provavelmente violavam múltiplas leis relacionadas à privacidade, direitos autorais, transparência comercial e direitos dos trabalhadores. No final de uma sexta-feira, depois de garantir que todas as evidências estavam seguramente armazenadas e que havia proteções legais adequadas, enviei cópias do dossiê para vários jornalistas especializados em tecnologia, órgãos regulatórios governamentais e organizações de defesa dos direitos digitais. Na segunda-feira seguinte, quando cheguei ao escritório, fui imediatamente convocado para uma reunião com o diretor executivo da TechCorp, uma pessoa que eu nunca havia encontrado pessoalmente durante meus 2 anos na empresa. A reunião aconteceu numa sala de conferências que eu desconhecia, localizada numa área do prédio onde nunca